Beleza, vamos lá. João 9. Pessoal, lembrando que nós chegamos ao número de 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. Vamos dar um aplauso. Glória a Deus! Então, quando nós completamos 100, fizeram um bolo com 1000, tem que ter alguma coisa aí. Rapaz, foi esse dia, não foi? Foi o ano passado. É difícil, rapaz. Você consegue 10 inscritos, 2 desiste. E é uma luta. Então tá aí. Para você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nos ajuda a chegar a 1.500 agora, né, Nelson? Sim, senhor, bispo. É o próximo passo, né? Aleluia. Esse ano ainda. A gente conseguir alcançar aí mais. Se conseguir alcançar aí mais 1000 inscritos ainda esse ano, várias funções comerciais libera no YouTube. E isso vai ajudar aí no Evangelho. É muito bom, então. Então, se nesse ano, eu creio que vai conseguir muito mais, mas conseguir mais 1000 inscritos, muitas coisas vai ser facilitadas. A gente estava vendo as mídias sociais de quem já é top, né? Tanta facilidade que tem, tanto que as mídias sociais trabalham. É tipo assim, o rico cada vez e o pobre cada vez mais pobre. Então, a função que o povo tem é uma, a função que o Silas Malafaia tem é outra, né? Que o do canal lá, o que a gente estava vendo dos vídeos de motivação, É o Nando Pinheiro. o Nando Pinheiro, tanto de funções que ele tem, tanto de coisa que... Sem falar de monetizações, né? Dinheiro que o cara ainda ganha. Mas dinheiro é muito pouco, tem que ter muitas visualizações pela questão de dinheiro. Mas é a questão que quando seu vídeo sobe no ranking, o YouTube te libera outras funções, outras ferramentas para você ter acesso a maior número de pessoas. Por isso que os caras vão crescendo, crescendo, chega uma hora que viraliza. Então, é importante você ver os seus obreiros, tá? E também as palavras, para a pessoa estar focada. Essa mensagem é muito forte. Eu quero compartilhar algo hoje de fundamental importância, que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, que tem a ver com o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Sem isso, sem entender isso que eu vou falar hoje, não tem como a gente ter sucesso. Não tem como esse ministério crescer, deslanchar, prosperar a nível de ministério de Estado, a nível de ministério no Brasil e a nível de ministério local. O seu ministério pessoal também não vai crescer se você não entender o que nós vamos abordar agora. Ele diz aqui, eu vou tomar como base aqui, viu, versículo 1, João 9, verso 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou, eu sou. Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, a direção do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Por que a igreja ela tem a dificuldade em crescer? Por que o pastor, o obreiro, o bispo, o missionário ele tem dificuldade em crescer? Por que tem igreja que cresce e igreja que não cresce? Por que tem empresa que cresce e empresa que não cresce? Por que tem pessoas que conseguem deslanchar na vida e outras se estacionam na vida e não conseguem deslanchar em área nenhuma da vida? Por que tem pessoas com a vida amarrada? Todo lugar que ela vai, não cresce. Você tira o pastor de uma igreja, coloca ele em outra, ele tem a chance de crescer, não cresce. Você tira o obreiro daqui, você consagra ele missionário, coloca ele para auxiliar o pastor e ele não consegue crescer. Ele não consegue deslanchar o seu ministério pessoal.
ele não cresce a arca, não cresce o núcleo, não, o seu trabalho não desenvolve. Quando você consagra ele a pastor, ele assume a igreja, e a igreja também não desenvolve. Fica amarrado, fica o trem travado. Por quê? Qual o grande segredo? Qual a grande questão que impede as pessoas do seu crescimento ministerial, pessoal, familiar ou em qualquer outra área da vida? É a questão do tempo. A coisa mais importante na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, uma das coisas mais importantes é o tempo. O tempo é tão precioso e honesto que o tempo é igual para todos nós. Mas no tempo que todo mundo tem, que Deus dá para todo mundo, um dia de 24 horas, para mim e para você, algumas pessoas conseguem sobrepujar nesse tempo. E ele consegue fazer coisas extraordinárias, ter um maior aproveitamento, ter resultado, produtividade. E outros homens de Deus, o tempo passa e quando ele chega à tarde, acontece uma das coisas que é mais, não tem nada pior do que quando você vai dormir à noite e você olha para trás e fala assim: meu Deus, o que é que eu fiz hoje? Já aconteceu com você? Direto, né? O que eu fiz hoje? Eu trabalhei tanto e não fiz nada. Trabalhei muito e o que eu fiz? Não produzi nada. O tempo. Quem não sabe administrar 24 horas do dia que Deus lhe deu, essa pessoa também não vai conseguir administrar 24 anos da sua vida, 5 anos, 10 anos. Deus nos dá um modelo de 24 horas para saber como que nós vamos fazer nessa questão de gestão de tempo. Dependendo de como você se organiza no seu tempo, a sua vida assim será. Quem organiza um dia, organiza a semana. Quem organiza a semana, organiza o mês. Quem organiza o mês, tem um ano organizado, tem uma vida organizada. Então, um dos maiores inimigos do homem de Deus, do sucesso de um pastor, e o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso de um pastor, eu coloquei aqui, ó, o fracasso das pessoas acontece por um só, independente de qual área seja na vida das pessoas. O fracasso só acontece por falta de gestão de tempo, foco e disciplina. Vou repetir. O fracasso só acontece na vida do homem de Deus por um motivo só. Só acontece por falta de gestão de tempo. O pastor não sabe gerir o dia, administrar o dia, governar o seu dia. Então, aqui o coach ensina que aqui está a raiz do fracasso da maioria das pessoas. Gestão de tempo, foco e disciplina. Se você tem uma gestão de tempo, está focado e é uma pessoa disciplinada, não tem como dar errado na sua vida. Tem que dar certo. Se você é uma pessoa que tem uma boa gestão do tempo, é focado e é disciplinado, não tem como dar errado. E a semana que vem eu vou passar aqui talvez algumas dicas para a gente, forte em cima disso, dessa questão de gestão de tempo, mas eu vou falar aqui da base, até porque o nosso tempo é pouco, das duas coisas principais dentro dessa questão de gestão de tempo. Primeiro, desejo. Dentro de gestão de tempo, foco e disciplina, que é o que governa a nossa vida, a primeira coisa, desejo. Segundo a OMS, em média, 25% das pessoas estão em estado de depressão ou, em algum momento, elas estarão em depressão. E segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas só sofrem com depressão por falta de um propósito, falta de um desejo, falta de uma motivação para viver a vida, falta de um alvo na vida. É forte isso? O primeiro pilar, gente, então, é o desejo.
A primeira dica prática aí na questão de gestão do tempo para a gente ter uma maior produtividade. Desejo. Eu quero que você faça agora um mapa mental de um desejo que você tem. Hoje eu te mostrei aqui os vídeos, as terras, os lugares. E eu cheguei naqueles lugares lá onde nós vamos abrir igrejas, e ali eu já fiquei imaginando a nossa casa de recuperação, centro de reabilitação, mas também escola de coach, de treinamento para obreiros, missionários, pastores. E ali eu fico imaginando, isso é o quê? Um desejo. O sonho é um desejo que Deus coloca no coração da gente. O seu dia vai ser um dia improdutivo se você for um pastor, um missionário, um líder de excelência que vive uma vida sem desejo. Temos que ter dentro da gente um desejo, porque é o desejo que nos faz levantar cedo. É o desejo que nos faz acordar. É o desejo que faz a gente sacrificar. É o desejo que faz a gente pagar o preço que for, porque tem algo que está me olhando lá para frente, ó, é aquilo que eu enxergo, é ali que eu estou olhando. Então é que eu sento aqui e fico olhando aqui, ó, 2022, quantos mil membros? 5 mil. Eu imagino essa igreja com 5 mil membros, quantos pastores, os cultos, as reuniões. Isso é um desejo. É um desejo que a gente tem de chegar lá. A gente olha para o nosso estado atual, é onde nós estamos hoje. Mas quando a gente olha para o estado desejado, a gente olha para o desejo que está dentro do nosso coração. Gestão de tempo, foco, disciplina e produtividade só existe se tiver desejo. Por que eu vou... Olha para você ver como é forte isso. Talvez a ficha não caiu ainda. A ficha não caiu ainda. Eu separei algumas dicas, seriam 10, mas eu vou falar só 2. Dicas práticas de gestão de tempo para maior produtividade. Para que eu vou levantar cedo se eu não tenho um motivo que me faz levantar cedo? Por que eu vou sair no sol quente evangelizando se eu não tenho um motivo que me faz fazer isso? Por que eu vou ficar de madrugada na vigília chorando se eu não tenho motivo para isso? O desejo é o combustível da vida. Eu assisti a entrevista do Tony Robbins nos Estados Unidos, é americano. E eu fiquei lutando para poder traduzir, não achei a tradução, e fiquei lutando. Eu gastei quase um dia para poder, um sábado, eu fiquei em casa o dia todo, traduzindo, pegando as palavras dele e pesquisando para entender nas perguntas da mulher o que é que ele estava respondendo. Mas tem uma coisa que me marcou, talvez só isso já marcou o meu dia. Quando essa mulher perguntou, é incrível, eu estou aqui agora com o camarada que é o guru da PNL, da programação neurolinguística, o homem mais respeitado do planeta. Quando se trata disso, presidentes americanos vêm buscar conselho com esse homem. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Olha o que a repórter, a entrevistadora do programa americano falou para ele. Tony, diga para mim, de todos esses CEOs da vida que você atendeu, o que você viu de incomum na vida dele? O que eles têm? Ele fala assim, toda pessoa que teve sucesso, que arrebentou, elas tinham isso dentro delas. Passa aí pra gente. Ele deu uma risada, ele falou, pergunta boa. Pergunta boa. Sabe o que é que ele disse? Tem uma coisa, sucesso varia de pessoa para pessoa, mas tem uma coisa que toda pessoa que tem sucesso é fator obrigatório, tem que ter dentro dela. O que você acha que seria? Desejo. Ele falou, sabe o que é? É uma coisa que brilha os meus olhos. Todos aqueles que arrebentaram, eu vi neles uma fome. Olha a expressão. Eu vi neles uma fome, uma gana, uma paixão, um desejo ardente em poder ter aquilo. Então, você vai ler a história do senhor Honda. O cara lutando com o seu projeto para ser aprovado, ninguém acreditava, ninguém dava a mínima para ele. E ele dedicando, ninguém acreditava. Vem a guerra, bombas caem e tudo aquilo que ele estava construindo
destrói tudo. Daqui a pouco ele visita 10 mil empresas e coloca seu projeto de empresa em empresa pedindo. As pessoas não davam credibilidade. Mas ele não desistia. Por quê? Porque tinha um desejo. Tinha uma fome, uma gana. Você sabe o que é que falta na vida de muitos pastores hoje? Esses dias, ontem eu estava conversando com um pastor do nosso ministério. E esse pastor do nosso ministério, da Missão Mundial dos Céus, ele falou assim: a coisa está esquisita demais com alguns. Né? Esquisita. Porque você não vê mais nos pastores o desejo de estar colocando. Não foi desejo. Eu falei para ele, contei essa história para ele. Ele falou assim: o pessoal tá tudo na zona de conforto. O pessoal hoje na Missão Mundial Serve é a zona de conforto. Tá todo mundo ali, tá tranquilo. Já chegou onde tinha que chegar. Então, com saudade daquela época que o camarada via os obreiros, os missionários e tal. Aí eu coloquei isso para ele. Eu falei: sabe o que é que falta? E esse é o meu maior medo. É perder aquela coisinha que a gente tem quando a gente entra na igreja. Quando você se converte, você é consagrado ao obreiro, que você sonha, fala: um dia eu vou chegar lá. Aquela coisa que queima dentro de você, aquela voz, aquele fogo, aquela paixão e sabe, aquela alegria, aquela vontade. Eu penso o seguinte: se isso morrer dentro de mim, acabou o Bispo Santos aqui em Goiânia. As lutas não podem matar isso. As dificuldades não podem matar isso. As guerras não podem matar isso. Porque se houver em você um desejo, uma fome, uma vontade, você sabe o que a Bíblia diz? É Deus que coloca em nós o querer e o realizar. Você tem um desejo de crescer nesse ministério? Você tem um desejo de ver essa obra crescer? De ganhar muitas almas, de ser um homem de Deus, de ser usado por Deus? Isso dentro de você é desejo ou é uma vontade? Diga comigo: vontade e paz. Vontade e paz. Todo mundo diga: vontade e paz. Vontade e paz. Diga: o desejo fica. Desejo fica. A minha esposa, eu já vi ela com vontade, mas já vi ela com desejo. A minha esposa, quando estava grávida, ela teve desejo de comer sabão em pó. Foi ou não foi? Foi. Desejo. E comeu o sabão em pó. Ela estava lavando a roupa, ela olhou de um lado, olhou do outro, não tinha ninguém, olhou na janela, olhou para o circuito interno, não tinha ninguém filmando. E ela comeu o sabão em pó. A pastora está grávida, cuidado com os desejos, meu velho. Que aparece cada coisa louca. Meu bloco. Qual? Um pedaço de bloco. Bloco? Jogou água assim. Comeu bloco. Olha aí os desejos doidos. Eu vi um rapaz dizendo que a mulher queria comer um barro, mas daquele da roça, que quando a chuva cai, pega naquelas da terra molhada. Tá com medo, né? E esse cara saiu doido, foi pro interior, não sei como é que ele fez lá para poder trazer esse negócio, que ficou preocupado com a mulher, por causa do desejo. A vontade passa, o desejo não, ele queima dentro de você. Mocotó. Teve um desejo de comer um mocotó uma vez. Aí, não, só que você não sabe da pior. Você não sabe da pior. Saiu doido atrás de um lugar, um mocotó. Se fosse para eu comer o mocotó, eu ia ficar desconfiado, mas era para ela. Vai comer o mocotó. E aí vai, chegou no lugar, e aí, meu bem? Não era esse. É o mocotó que o meu pai faz. Você acredita? O velho teve que matar um porco para fazer um de boi. O velho teve que se virar. E mandou esse mocotó. Mandou, não foi? Mandou o mocotó. Então, quando tem os desejos, acontecem as loucuras. Você sabe por que você não tem loucura na igreja? Pastor não vai para a porta da igreja, não faz auê. Porque não é desejo. É? Estou dizendo que essa palavra é forte?
Você vê se você tem desejo ou vontade. Você tem vontade de crescer. Você é tímido, é acanhado. Se você tiver desejo, você faz o quê? Loucura. Você não mete esforços. Não quer saber o sacrifício que você tem que fazer. Se os outros vão dizer, vão falar que é ridículo, se é isso, aquilo, outro. Você faz loucura, meu amigo. Você faz loucura. Porque o desejo, a fome, está lá dentro de você queimando por aquilo. O cara vai para o sistema prisional. Você é doido, você não tem medo de morrer aí dentro. Desejo de ganhar almas. Domingo à tarde, vai descansar. O cara está lá no hospital visitando os doentes. Na hora da morte. Só em ver aquele camarada antes de morrer, entregar a vida a Jesus, ele se emociona, ele fala, esse é o meu desejo. O que acontece com o pastor? Ele passa aperto financeiro na igreja, ele sai da igreja e vai trabalhar por causa da necessidade financeira. Só que ele está trabalhando, mas o coração dele é o quê? Está onde? Na obra. O que tem de pastor frustrado. Porque ele trabalha, porque ele precisa se alimentar, ele precisa vestir. Às vezes tem uma mulher que fica só cobrando, pegando no pé. Ah, essa vida miserável, eu não aguento essa vida. Aí ele vai para satisfazer a mulher, vai para satisfazer a família. Só que ele não tem vida. Porque o que está dentro dele mesmo é o chamado, o desejo ardente em ganhar almas, em fazer a obra. E aí, alguém falando, porque está diferente, pastor, os pastores na missão mundial servos e tal. A gente entende um ou outro, insatisfeito, isso e tudo. Eu falei, amigo, sabe o que é que falta mesmo? O que é que falta mesmo? É desejo. Irmão, quando tem desejo, se precisar ir para Brasília, Brasília está lá, a luta de Brasília, da nossa igreja em Brasília. O pastor ficou um ano ligando, manda um pastor para cá. Nós temos igreja que tem quantos pastores? Quantas lutas? Mas é porque falta o desejo. Quando se tem um desejo, o pastor quer ir para o campo. Quando se tem desejo, o pastor quer começar o trabalho. Meu Deus do céu, eu me lembro do tempo aí na missão, de pastor que chegava no apóstolo e falava assim, a igreja já cresceu aqui. Será que Deus tem uma obra na minha vida mesmo? Apóstolo, manda para um campo difícil. Os pastores ficavam procurando um lugar difícil para pastorear. Desejo de fazer a obra. Vou ver se Deus é comigo mesmo. Eu quero lá para onde o senhor mandar eu vou, para começar um trabalho, sabe? Eu estou com desejo de fazer uma coisa nova, de ganhar gente nova. A igreja já entrou na zona de conforto. Eu quero fazer um trabalho novo, diferente. Desejo. É o desejo que nos mantém vivos. Tirou o desejo e acabou. Então, se tratando de gestão de tempo, foco, disciplina, para ter produtividade. Gerir o tempo, focar, ser disciplinado, para ter maior produtividade, só é possível se tiver desejo. Então eu quero que você seja sincero. Por isso que eu falei, 10 coisas, mas eu vou falar 2. Talvez semana que vem a gente termine e faz de uma outra forma diferente. Eu quero que você agora identifique qual é o desejo do seu coração. Vamos fazer a reunião prática. Você vai anotar aí o desejo. Primeiro você coloca aí o desejo. Desejo. Já colocou aí o pilar desejo. Deixa as linhas para você escrever quais desejos tem dentro do seu coração. Quais são os seus desejos dentro da igreja local onde você está. Quais desejos que você tem a nível de ministério. Você tem que identificar. Porque, pastor, olha aqui para mim, presta atenção nisso. Entre estado atual e estado desejado, as pessoas não se perdem no estado atual. As pessoas não se perdem no estado desejado, até que elas têm clareza para onde elas querem ir. Onde que as pessoas se perdem no processo de coaching? No processo. É aqui que elas não vão. É aqui que a igreja se perde, a igreja fecha, o casamento vai para o divórcio. Por quê? Entre solteiro e casado, a pessoa tinha, mas dentro do processo de viver esse casamento é que ela se perde. Todo mundo só se perde dentro do processo. Agora eu vou te explicar uma das armas fortes para você vencer qualquer processo. O que te faz sair do processo e vencer o processo é luta, é perseguição, é pastor que se levanta contra você, é calúnia, difamação, é as injustiças, são os problemas, a falta de dinheiro, a falta de condição, a falta de estrutura.
falta de capacidade. É no processo que a pessoa se perde. Mas você quer adiantar aqui 80% desse processo e vencer esse processo para você chegar no seu estado atual? O processo é vencido quando você tem um desejo inabalável. Porque estado atual é onde eu estou. Amém ou não amém? Faz favor, pastor Cid. Chega aqui, o missionário Alves. Deixa eu dar um exemplo, só para você entender. Fica ali atrás, por gentileza. Ali, pastor Cid, puxa ali para trás. Fica aqui. Estado atual e estado desejado. Aqui, aonde eu estou. E ali aonde eu quero chegar. Faça favor, pastor Leandro. Fique em pé. Segura os dois no travo. Aqui, ó. A gente tem um desejo, mas a gente não consegue chegar lá porque a gente fica preso. Preso em quê? Nas dúvidas que todo mundo tem, nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas preocupações. Aí você fica naquela guerra, aí você diz assim, a minha vida anda um pouquinho, anda um pouquinho, e tá, mas não chega onde quer chegar. Por que que você não chega onde você quer chegar? É porque se o que tem na sua frente, para onde você está indo, é vontade, então o estado atual te prende e não deixa você chegar lá. Só tem uma maneira de você chegar lá. É onde, quer ver? Solta aqui. É onde, segurei. É onde aquilo que me atrai tem que ser mais forte do que aquilo que... Pegou a revelação, não? O que me atrai, se não for mais forte do que aquilo que me segura, eu não consigo romper. Eu fico preso. Eu falo, eu vou. Não, pá. Eu fico preso. Eu vou levantar cedo para orar. Ah, para quê? Eu vou jejuar, eu vou subir um monte. Você não tem forças. Essa igreja vai crescer. Então vai crescer. Aí chega a noite, dá aquele povo e fala, ah, não. Porque está tendo uma vontade. Se você descobrir o poder do desejo, quando o negócio é forte ali, você rompe. E vai. Porque o que te atraiu foi maior do que aquele que te impediu de chegar lá. A PNL chama isso aqui de uma outra coisa também. Ele chama de que a dor de onde eu estou, se eu estou satisfeito com essa dor e não estou focado no meu desejo ou no meu prazer, a técnica da dor e do prazer, associa, quer ver? A minha vida de pecado. Estou na droga, estou no vício, eu estou na prostituição e eu queria chegar lá, numa vida liberta do cigarro, da droga. Mas eu estou confortável, porque o pecado me dá um prazer. E se esse prazer é mais forte do que esse prazer de ser livre, eu nunca saio da droga. Agora isso é para a droga do cigarro, da bebida, mas também para a droga de vida. Se essa igrejinha, fofoquinha, rebeliãozinha, se eu estou satisfeito com isso, se, tá bom, tá pagando aluguel, tá pagando luz, para quê? Se eu estou tendo um prazer nisso aqui, que está dando para satisfazer, se o meu prazer não for maior ali, na igreja ideal, eu não vou ter forças o suficiente para me desvencilhar do que me prende, para poder chegar lá. Chama-se técnica da dor e do prazer. Eu estou sofrendo, mas está dando para ficar. Agora, quando eu mentalizar que vai ser muito melhor, e aí é onde entra o que a Bíblia diz: escreve a visão. Você sabe o que a ciência diz que Deus mandou escrever a visão? Porque quando você visualiza para onde você está indo, você quebra a barreira de onde você está. Porque você viu. Quando você viu, acionou a sua fé, desejo, emoção, sentimento. Então, as preguiças. Por exemplo, isso aqui é para tudo. Vamos supor que eu peso 120 quilos. Eu quero que você pese quantos quilos? 77. Eu quero ter um corpo bacana assim, igual do lado. 77 quilos. E eu peso quanto? 120. Para ter esse corpinho de 120 quilos, eu tenho o quê? Eu como doce toda hora. Muita massa. Refrigerante. Macarrão. Então, isso não é um prazer? Comer não é um prazer? Mas quando eu olho para o meu corpo, o que é que eu sinto? Tristeza, dor, desprazer.
Agora eu olho para o corpo do Alisson. Eu digo, poxa, eu queria ter um corpo desse. Aí sabe o que é que eu faço? Eu bato uma foto do corpo que eu quero ter. E eu olho para o corpo que eu tenho. Aí eu faço um confronto. Olha o poder que isso tem. Eu coloco o corpo que eu tenho e o corpo que eu quero. Começo a chorar, misericórdia, Deus. Dou uma corridinha até ali, já estou cansado. Olha o meu corpo. É um prazer comer essas guloseimas, a coca, tudo aquilo. É um prazer. Mas não tem nada que substitui você acordar de manhã, você levantar cedo, fazer uma caminhada, tomar um banho e sair naquela disposição cantando. Não, você acorda 11 horas com vontade de dormir de novo, porque você não está vivendo. Isso é uma dor. Isso é um prazer. Mas para viver essa dor, tem a comida que me dá o prazer. Ou eu aprendo a viver esse prazer, essa droga, e viver nessa zona, e confortado nesse prazer, ou eu me espelho no corpo que eu quero e digo, não, o meu prazer está nisso aqui. Quando eu descubro, quantos quilos? 77 quilos, 120 quilos, 77, isso faz-me chorar. É isso que eu não aceito para a minha vida. João 22, 28, determinando tu alguma coisa, seja firme. É nessa hora que acontece a verdadeira determinação. É na hora que o fumante está ali fumando, aí ele diz assim, vou morrer com câncer. Olha que vida, eu queria ser livre. Ele joga o cigarro fora porque entre o que ele está e aquilo que ele quer, a força que levou ele para lá foi maior do que a força que segurou ele aqui. Essa técnica a gente se aplica em tudo. No pecado, por exemplo. O pecado é gostoso, mas depois do pecado, depois que peca, bate o quê? Frustração, a dor, o arrependimento. Mas viver bem com Deus te dá um prazer. Vale a pena eu largar esse pecado para viver bem com Deus. Eu associo a técnica da dor ao prazer. Eu vou viver no prazer do pecado, que é um pouquinho e depois me frustra. Mas o prazer de viver com Deus todo dia e ser feliz. Então, se o que me move para lá é maior do que o que me prende aqui, o que é que vai acontecer? Vai me levar. Agora, tem a dor do processo. Se o que me prende aqui, o prazer é maior do que o prazer que eu estou indo para lá, aí, pastor, não é você que vai conseguir, nem eu. Por isso que eu estou falando isso, para despertar em vocês. Despertar em vocês o desejo de querer crescer. Porque por mais que eu tenha desejo em crescer, se vocês não tiverem desejo, a gente vai ter muitas conquistas, vai, porque chega uma hora que você mesmo desiste. Você mesmo pede para sair da igreja. Mas se isso aqui for espalhado no nosso meio, o pastor Lidione está lá, em Aparecido em Goiânia, se bate nele esse desejo ardente de crescer, de ser um regional daquilo ali, o pastor Marco, o pastor Cine, se cada um dos pastores tem esse desejo, então aonde você está não vai ser obstáculo, porque para onde você está indo é muito maior. Então você tem força suficiente para sair dessa vida e dizer, é isso aqui. Agora, o que mata dentro disso aqui, entre ponto A e ponto B? Gestão de tempo. Organização de tempo. Quem não sabe governar 24 horas da sua vida, não governa 3 meses, 6 meses, nem 24 anos da sua vida. O segredo do seu sucesso, o segredo do sucesso na vida está escondido na sua rotina diária. Pessoas de sucesso fazem todo dia o que pessoas sem sucesso faz uma vez ou outra, diz o Dr. Michael Murdock. Então o que a gente vai fazer aqui? Duas coisas só. Duas coisas. Primeiro, qual o desejo que você tem dentro dessa visão ministerial? Ah, eu não estou tendo. Se você não tiver, você vai desanimar. Porque é um desejo que me tira de onde eu estou e que me faz chegar lá. É o desejo que me faz acordar cedo. É o desejo que me faz ter o combustível pela vida, a paixão pela vida. Você vai para a academia e vê o cara lá. O cara besta, ficar levantando peso, pagar ainda para ficar levantando. É um besta. Ele não está vendo um besta. Ele está vendo o quê? Escreve. Ele está vendo aquele corpo que ele quer. Então o sacrifício é para você, para ele não. Para ele é prazeroso. Porque ele não está vendo as banhas, as gorduras. O que é que ele está vendo? O corpo que ele vai ter. Ah, opa, missionário é besta, sai nesse sol quente evangelizando. Ele não está vendo isso. Ele está vendo o prazer de quando chegar à noite e ver a igreja cheia. Falou lá, 5 pessoas que eu ganhei hoje, ó.
Essa dor do dia no sol quente não foi nada. Quando ele vê a pessoa se convertendo e entregando a vida a Jesus. 7 anos foi pouco pelo tanto que amava, né? 7 anos já quando não viu. Não, você falou tudo aí. Os 7 anos de trabalho pela sua esposa foi como que nada. Por quê? Porque aí tem a outra estratégia. Quando o prazer é muito forte, o sacrifício pode ser o que for, é como que nada. Agora, se o prazer é isso aqui, meu irmão, qualquer coisinha para você, é cansativo. E a nossa luta aqui na base é injetar na nossa equipe desejo e prazer. Se eles tiverem prazer no que eles fazem, nós não vamos ter obreiro murmurando, nós não vamos ter missionário. Pelo contrário, porque eu morava num quarto com 15 homens, missionários e até pastores, e a gente não tinha tanto problema, mas todo mundo tinha uma coisa em comum. Um dia nós vamos crescer, eu vou ser pastor um dia. Era a gente conversando com o outro, lendo o livro. Olha isso aqui, o sonhando. O outro, um dia eu vou casado com a minha esposa vai pregar a reunião da família. Sonhando, desejo. É desejo que nos leva para frente. Quem não tem desejo não anda. O que está faltando em muita gente? Desejo. Vocês conseguem compreender isso aí? Dá para absorver? Então o que eu quero que vocês façam? Primeiro, o desejo. Não adianta nós falarmos de gestão de tempo, foco e disciplina. Gestão de tempo é o que é? Gerir o seu tempo. Foco é você focar em quê? Não sei, não tenho nenhum desejo. Então para que foco? Para que gestão de tempo? Disciplina. O que é ser uma pessoa disciplinada? É uma pessoa aplicada, metódica. Uma pessoa que não abre mão do que ela tem que fazer todo dia. Mas não existe disciplina sem desejo. O principal é o desejo. Porque tudo morre no desejo. Se eu estou focado no meu desejo. Deus disse aqui, escreve a visão. Para onde é que nós estamos indo? Ali é a visão. É o meu desejo. Então a minha disciplina encaixa porque eu tenho um desejo. O meu foco encaixa porque eu tenho um desejo. Está dando para entender isso? Não existe disciplina sem desejo. Então, primeira coisa, principal, eu quero que vocês façam. Primeiro, qual o desejo? Quais são os desejos do seu coração? Hoje, a nível de ministério. Ô bispo, eu estou pensando alto. Quero ser bispo. Aí, você tem que sonhar. Quero ser um regional. Eu quero 10 igrejas esse ano e tal. Sonha. Desejo. Segunda coisa que você vai fazer. Aí, nós vamos entrar na gestão do tempo. Para entrar na questão da disciplina. É desejo. Desejo é o seu sonho. É o seu alvo. O desejo, isso aqui é matador. O desejo só vira realidade se você transformar ele em meta. O desejo só pode se concretizar quando você faz ele se transformar em meta. E como que faz o desejo virar meta? Ele tem que sair do coração e tem que ir para o papel. Qual é o meu desejo? Quando é que eu quero isso? Como é que eu vou fazer para ter isso? O que é que eu vou fazer amanhã? Na hora que eu levantar. Que horas é que eu vou levantar? O que é que eu vou fazer amanhã? Para que esse desejo se torne realidade. Aí, então nós vamos fazer a segunda coisa. Vamos transformar o desejo em meta. E essa meta, você vai transformar ela em disciplina. Isso é gestão de tempo. Que horas é que você levanta? Que horas é que você vai levantar? Coloca aí. O que você vai fazer quando se levantar? Faça a sua escala. Sua vida com Deus, seu tempo de meditação, coloca aí. Vai ser de que hora a que hora? Eu tenho que tirar um tempo de meditação, bicho. Não adianta. Eu tenho um desejo, eu não estou ligado com Deus. Qual o horário do tempo de meditação? Coloca aí o tempo de meditação. Segundo, o que você vai fazer? Você vai fazer isso para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta, para sábado e para o seu domingo. O dia seu da sua família, como é que você vai fazer? O dia seu de visitar os dizimistas, qual é o dia? O dia seu de gerenciar, lidar mais na área de lideranças, qual é o dia? Dá para entender ou está tendo alguma dúvida em relação a isso? Ficou confuso? Tá claro?
Um desejo claro. Quando o desejo é forte, não tem nada de mim? Segura. Agora, não adianta eu dizer aqui, eu tenho um desejo. Ó, vou usar o mesmo exemplo. Eu peço quantos quilos? 120. E ele? 77. Eu quero sair de um corpo. Ó, presta atenção. Desejo, até aqui é desejo. Eu quero deixar esse corpo de 120. Eu tenho que pegar o pastor para fazer a ilustração aqui, né? Para combinar mais. Eu tenho que pegar o desejo, o corpo de 120. Eu tenho que pegar esse corpo de 120 e transformar ele em quê, gente? 77. O corpo de 77 é desejo. Como é que ele se transforma em meta? Então me ajuda aí. Tirar uma foto do corpo. Vou tirar a foto do corpo que eu quero. Visualizar. Visualizar, mais o quê? Escrever o horário de levantar. Uma prescrição médica, nutricionista. Matricular na academia, fazer uma caminhada. Exato. Academia, né? Você está vendo que agora, a partir do momento que eu tenho um desejo, mas quando eu começo a criar meta, sabe o que eu estou fazendo? Aquilo que me prendia, não me prende mais. A partir do momento que eu crio meta, aquilo que eu não saía, poxa, por que eu não emagreço? Por que eu não emagreço? Eu quero emagrecer. Primeiro, eu quero emagrecer quantos quilos? Eu não sei. Já não é um desejo de emagrecer. Quando vira meta, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 40 quilos. Opa, já virou meta. Já não é mais desejo. Eu quero, já sei quantos quilos eu preciso emagrecer. Agora, o que eu preciso fazer para emagrecer 40 quilos? Academia 3 vezes por semana, alimentação, o exercício, etc. Beleza aí, pessoal? Você vai fazer isso em relação a seu desejo ministerial. Dá para fazer, não? 30 minutos consegue fazer isso? Vamos lá, joga duro. O desejo. Pensa aí, busca e pesquisa nesse desejo. Vamos fazer esse negócio. Deixa eu te... Para te ajudar. Pega aqui. Técnica do Pomodoro. Tem um livro bacana, eles fizeram um resumo chamado Técnica do Pomodoro, para você fazer a questão de gestão do tempo. Como é que você faz as tarefas do seu dia a dia no tempo? Vamos assistir isso aqui para você fazer seu esquema aí. Olha como que a gente organiza o nosso tempo para a gente ter maior produtividade. Olha isso aqui, como é poderoso. Esse é o Francisco, mas pode chamá-lo de Chico. O Chico é uma pessoa comum, mas sofre de um pequeno probleminha. Hoje, o Chico acordou cedo para ir para o trabalho. Ele tem uma tarefa muito importante para fazer, mas felizmente, ele possui várias horas para trabalhar. As horas passam, o dia acaba e tudo que Chico conseguiu fazer hoje foi tomar 11 cafezinhos, checar seus e-mails a cada 5 minutos, acessar 37 vezes o site de notícias e bater papo com todos os colegas do andar. Chico se sente até mal por isso e decide continuar o trabalho em casa. Mas tudo se repete. Com exceção que agora ele também fica vendo as fotos dos amigos no Facebook. A verdade é que o Chico nem gosta de fazer essas coisas e até se sente culpado.
Mesmo assim, ele simplesmente não consegue parar de fazê-las. Ele se sente confuso, não entende por que o tempo passa tão rápido quando ele não faz nada. Quando a noite está acabando, ele tenta fazer tudo na última hora, mas já é tarde demais para conseguir terminar. Chico vai dormir muito frustrado e quando ele acorda, tudo começa novamente. O Chico sofre de um grande problema: procrastinação. É engraçado, né? Parece até que a gente já conhecia o Chico antes. Se os seus dias parecem como o dele, você vai adorar o que eu tenho para te dizer. Existe uma salvação e ela se chama técnica Pomodoro. Você deve ter pensado no seu macarrão de domingo, e é mais ou menos por aí mesmo. A técnica Pomodoro surgiu de um tomate, mais especificamente um cronômetro de cozinha em forma de tomate. E por incrível que pareça, esta simples ferramenta pode aumentar muito a sua produtividade. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido ao final do dia? É exatamente isso que você vai conseguir. E o melhor de tudo é que a técnica é feita de um jeito que você nem mesmo fica cansado. Para aplicar a técnica, você vai precisar aprender 4 pontos muito importantes. O primeiro é sobre o tempo. A ideia é pegar o cronômetro e programá-lo para tocar um alarme para daqui a 25 minutos. Eu quero deixar bem claro que não precisa ter a forma de tomate, tá bom? Pode ser seu celular, o relógio, o timer da cozinha. O importante é mostrar o tempo e soar o alarme ao final. Este período de 25 minutos é chamado de Pomodoro. Durante um Pomodoro, você deve ficar focado em apenas uma tarefa. Apenas uma. Por exemplo, pesquisar um determinado assunto para o seu trabalho, ou então preencher aquele relatório. Não existe meio Pomodoro. Pomodoro de 10 minutos, muito menos Pomodoro faltando um minutinho. São sempre 25 minutos. E você deve focar 100% do tempo a apenas uma tarefa. Se você terminar a tarefa antes do prazo, aproveite o tempinho extra para revisar o trabalho, fazer ajustes, melhorias e até corrigir os erros. Como o Pomodoro é curto, é quase impossível você perder o foco durante esse tempo. Até porque você sabe que daqui a alguns minutos você vai ter terminado aquela tarefa chata. Isso te ajuda a se manter motivado e realizar mais coisas ao longo do dia. E depois dos 25 minutos você ainda pode sentir aquele prazer de realização. O segundo ponto é sobre pausas. As pausas são obrigatórias, nem pense em pulá-las. Sempre que você terminar um Pomodoro, pare por 5 minutos. Procure fazer algo que te relaxe. Você pode descansar um pouco, dar uma volta, tomar uma água e, é claro, sentir o prazer de ter completado a sua missão. O importante é evitar tarefas que exijam esforço durante este intervalo. Esse descanso de 5 minutos serve para recuperar a sua mente e te preparar para a próxima tarefa. É exatamente isso que impede que você fique cansado. Ah, outra coisa. A cada 4 pomodoros completos, você deve dar um descanso maior. Algo entre 15 e 30 minutinhos. Ou seja, você faz um pomodoro e descansa 5 minutos. Você faz mais um e descansa 5 minutos. Você faz o terceiro pomodoro e descansa 5 minutos. Depois que você fizer o 4º pomodoro, você deve descansar de 15 a 30 minutos. O terceiro ponto importante é sobre as ferramentas necessárias. Além do cronômetro, é claro, você vai precisar de 2 listas. Elas são bem simples. Você pode utilizar papel, o celular ou o computador, como você achar melhor. A primeira lista é chamada de inventário. Nela, você deve anotar todas as tarefas que você pretende fazer atualmente e no futuro. Já a outra lista é a lista de tarefas do dia. Nela, você vai anotar apenas as tarefas que você precisa fazer naquele dia. São tarefas que você tira da lista de inventário e mais algumas tarefas que vão surgindo ao longo do dia. Você deve colocar os nomes das tarefas e uma estimativa de quantos pomodores serão necessários. Mais ou menos assim. Fazer pesquisa na internet, 2 pomodores. Preencher relatório, 3 pomodores. Pagar as contas, 1 pomodoro. No começo, talvez até seja um pouco difícil de estimar o número exato de pomodores, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Ah, uma dica. Se a tarefa for muito grande e exigir vários pomodores, tente dividi-la. Por exemplo, em vez de colocar fazer apresentação, 12 pomodores, tente colocar fazer pesquisa para apresentação, 2 pomodores, estruturar a apresentação, 4 pomodores, e assim por diante. Dessa maneira, fica muito mais fácil de estimar o número de pomodores e completar as suas tarefas. Último ponto, mas muito importante, são as interrupções. Talvez seja difícil de acreditar, mas a maioria dos dias de trabalho das pessoas consiste em uma interrupção atrás da outra.
Você já reparou? É notificação de e-mail, telefone tocando, colega reclamando do time de futebol ou então do tempo, mensagem no celular, pausa para o cafezinho, os pensamentos que não tem nada a ver com o que estamos fazendo. É uma lista sem fim, que só acaba com a nossa produtividade. Portanto, você precisa aprender a lidar com elas. Evite-as o máximo possível. Você não deve ser um escravo das interrupções. Desative as notificações do celular e de e-mail. Quando puder, deixe o telefone tocar e retorne quando estiver livre. Aprenda a controlar as pausas para o café. E se algum colega vier conversar com você, tente ser educado, mas seja firme e diga que você precisa terminar a sua tarefa. Você vai ficar surpreso, mas a maioria das pessoas vai respeitar e até admirar o seu desejo de se manter focado. Até porque, você sabe, nenhum de nós gosta de sentir aquela frustração no final do dia. Você pegou atenção ali nas duas listas? Como é o nome da primeira lista? Inventário. E a outra? Diário. O inventário você pode colocar tudo que você precisa fazer. Eu estou aqui e o meu desejo é esse. O que é que eu preciso fazer? Você pode jogar tudo no inventário. Aí na sua lista diária você vai colocar ali dentro dessa técnica ali o que você vai fazer para que esse desejo se torne realidade. Eu quero que você faça aí agora o seu desejo primeiro. E depois você vai transformar aí o desejo em meta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em média 25% das pessoas estão em estado de depressão. Por quê? Porque elas não têm um propósito inabalável. 25% das pessoas. Olha só a pesquisa. Elas estão em estado de depressão ou estarão em algum momento da vida. Só porque não tem um desejo, não tem um propósito inabalável. Por que o obreiro desiste da igreja? Porque não tem esse propósito, não tem esse desejo. Por que o pastor sai, fecha a igreja? É esse desejo inabalável. Como eu vou ter rotina, disciplina e foco se eu não tenho um desejo inabalável? Como é que você quer que um obreiro seja disciplinado? Rapaz, você tem que ser disciplinado, você tem que estar focado. Focado em quê? Ele não sabe o que ele quer. Disciplinado é que ele não sabe. Primeiro, desejo. Segundo, transforma o desejo em metas. Não adianta ter desejo se você não transformar o desejo em metas. O que você quer, em quanto tempo você quer, o que eu preciso fazer para ter aquilo que eu quero, que dia eu vou começar, que horas eu vou começar. É isso aí pronto. Tira a foto do que você quer. Então, se você tem um alvo lá de uma igreja para 300 membros, já chega na sua casa hoje e já pode se preparar para achar uma foto para minha igreja com 300 membros, minha igreja com 500 membros, sede própria, nós não vamos pagar aluguel, já tira uma foto de uma igreja e fala, gente, essa é a nossa igreja. Você sabia que só 14% das pessoas no mundo têm metas? Ou seja, 46% das pessoas vivem a vida sem um propósito. Qual grupo você faz parte? E o texto que a gente leu, Jesus disse, precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto há tempo. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Então Jesus está falando disso, vamos aproveitar o tempo, vamos fazer enquanto é tempo. Porque de noite vem, não há mais tempo. Aí termina o dia, o pastor fica triste, frustrado, tinha tanta coisa para fazer, não consegui fazer. Vai dormir no outro dia, aí vai para o trabalho. E quando você não está focado no que você tem que fazer, você vira a agenda de todo mundo, tudo distrai você. Quando você não tem agenda, você é a agenda de todos. Tudo te distrai, tudo rouba a sua atenção, porque você não sabe.
Agora a técnica do Pomodoro aí, bacana. Você coloca 25 minutos para cada tarefa. E no intervalo entre um Pomodoro e outro, uma pausa de 5 minutos. Ah, mas eu terminei em 15 minutos. Não dá o descanso não, senão você acostuma, deixa o seu cérebro mal acostumado. Revisa o que você fez, vê o que poderia ficar melhor. Terminou, dá uma pausa de 5 minutos, vai no banheiro, toma um café, espreguiça e tal. Daqui a pouco, outro Pomodoro. Pega o relógio, coloca ali mais 25 minutos. Terminou? Uma pausa de 5 minutos, quer dizer, quando você completar o quarto Pomodoro, o que é que você faz? Dá uma pausa maior de 30 minutos para você. Quando você terminar o seu dia, sendo rude com as distrações, com o Facebook, o WhatsApp, você não vai ficar olhando para a sua caixa de e-mail. Hoje mesmo eu estava pegando uma aula, o telefone tocou, eu atendi o telefone. Aí terminou a pessoa, o assunto até urgente, terminou, aí eu voltei, eu saí da matéria que eu estava, fui para uma outra matéria, e depois que eu terminei a aula, que eu lembrei, falei, mas eu nem tinha terminado aquela. Você se desfoca por causa dessas coisas, telefone, WhatsApp, bate-papo, mídias sociais. Então faça aí a sua agenda diária, porque o segredo do seu sucesso está escondido na sua agenda diária.